Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus e faço um cumprimento, uma saudação especial àqueles que estão nos assistindo pelo YouTube pela primeira vez. E convido desde já a que você esteja sempre presente nas nossas transmissões, nos cultos da Igreja Cristã Maranata pelo YouTube, porque sempre haverá uma palavra de esperança, de ânimo para a sua vida. Saúdo da mesma forma os membros da nossa igreja, as crianças. Daremos início a este culto. Quem puder, se coloque de joelhos ou de pé. Nós vamos fazer uma oração. Nós clamamos, Senhor Deus, pelo poder do sangue do Teu Filho, suplicando a Tua misericórdia, a bênção, a presença do Teu Espírito Santo sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, estar à vontade. Nós vamos cantar um louvor, mas quando eu falo cantar, apesar do som, a imagem sair daqui da nossa transmissão, cante também em casa. Você que é criança, adolescente, intermediário, acompanhe, que as famílias juntas louvem assim ao Senhor. Prostrado estou diante de ti, perdão imploro por meu pecar. É grande a minha culpa, mas és amor. Escuta a voz do meu clamor. Neste instante, nós teremos 3 orações, e orações pelos motivos pelos quais temos clamado nestes dias, que dizem respeito ao momento, ao cenário difícil, que não somente o nosso país, mas o mundo como um todo está passando. Vamos ter as orações e você de casa acompanhe, confirmando as orações que serão feitas. Senhor Deus, nós clamamos nesta hora pelo sangue de Jesus, pedindo uma bênção especial, Senhor, nesse momento de luta, de dificuldade, de pandemia. Senhor, guarda o Teu povo, livra o Teu povo da doença, Senhor, das infecções, ó Deus, dos contágios. Senhor, preserva o Teu povo de todo o mal, que a Tua mão se estenda sobre o Teu povo nesta hora para guardar e livrar de todo o mal. Dá uma bênção, Senhor. Clamamos especialmente pelos nossos irmãos da área médica, os médicos, Senhor, todos aqueles envolvidos na área biomédica. Guarda os Teus servos, livra-os do contágio, de todo o mal. Usa os Teus servos ali com graça, mas preserva-os, ó Deus. É o clamor que fazemos em nome de Jesus. Soberano Deus, pedimos a Ti, livra o Teu povo, dê segurança. Guarda, Senhor, da violência deste mundo. Senhor, suplicamos, cuida da nossa pátria, dos governantes e de todas as decisões que sejam tomadas no temor de Deus. E pedimos, Senhor, que a Tua obra no Brasil e no exterior seja preservada. Aviva, Senhor, a Tua obra em nosso meio. Completa o que precisa ser feito, pois nós, Teus servos, estamos prontos para ouvir e cumprir os Teus mandamentos. É o pedido que fazemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, intercedemos a Ti em favor da administração, do presbitério, dos seus funcionários, para que o Senhor possa preservá-los
dando toda a sabedoria, ajudando em tudo que for necessário. E também lembramos, ó Senhor, da vida profissional dos nossos irmãos, pela preservação dos seus trabalhos, dos seus empregos, aqueles que são autônomos. Sustenta os teus servos, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, pela presença e pelo socorro contínuo que nunca nos falta da parte de Deus. Nós vamos nesta hora ler a palavra do Senhor. Quem puder, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 12, verso 17, ou acompanhe o texto que aqui será projetado. Diz assim a palavra de Deus: E acenando-lhes ele com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Esta palavra tem como objetivo, para aquele que já é um crente em Jesus, um reforço na sua fé e no entendimento sobre a oração. E para você que nos acompanha neste culto, que ainda não tomou a decisão de aceitar Jesus como seu Salvador, veja que a palavra, o texto, vai nos mostrar que essa decisão você pode e deve tomá-la ainda hoje. Por quê? Porque o texto fala da oração, ou seja, do pedido, da súplica diante de Deus, mas não só uma oração feita no corpo, com a igreja do Senhor Jesus e dos efeitos dessa oração. O que nos diz a história que está narrada aqui na palavra do Senhor? Eram tempos difíceis. O evangelho de Jesus estava sendo pregado e muitas perseguições vinham sobre a igreja. Servos de Deus eram mortos, aprisionados. Um deles, Pedro, estava na prisão, mas aí que é o importante. Em meio a essa situação tão difícil, qual era a posição da igreja? A Bíblia afirma, relata, a igreja fazia o quê? Contínua oração a Deus por esse motivo. Então você que já é um crente de Jesus, em Jesus, você que ainda não aceitou a oração, quando a igreja se reúne para orar, mas alguém pode dizer, mas como é que nós vamos nos reunir para orar se não estamos podendo neste momento e aos tempos? Não tem importância, nós estamos reunidos em espírito, com a mesma fé, diante do mesmo Senhor. Por exemplo, neste culto, nesta noite, está sendo transmitido pelo YouTube e outros meios, você esteja em oração. A igreja já está em oração. Você está em casa, mas pode e deve se voltar para o Senhor e pedir o favor dele. Então, é a oração feita no corpo. A igreja fazia contínua oração a Deus. E o que aconteceu? O Senhor ouviu a oração do seu povo. Um anjo de Deus foi enviado onde o seu servo estava passando aquela situação, aprisionado, quebrou as cadeias, abriu as portas da prisão e ele saiu. E até aí, meus amados, nós vemos uma coisa. O que aconteceu naquele episódio era racionalmente impossível. Tanto que os guardas, e havia ali um número considerável de guardas que estavam protegendo ou guarnecendo para que Pedro, o servo de Deus, não escapasse, aqueles guardas ficaram atônitos, sem nada entender. Como é que esse homem saiu? O que aconteceu? Todas as vezes que a igreja do Senhor, um servo de Deus, um crente, comparece diante do Senhor, mas não é orar de qualquer jeito, é depositar a sua alma. Mas eu estou tão triste. Você pode chorar aos pés do Senhor,
sempre que nós nos voltamos em oração a Deus, Ele não despreza um coração contrito. Os ouvidos dele não ficam agravados ou fechados para não nos ouvir. Ao contrário, Ele atende, Ele está atento ao nosso clamor e vai operando e respondendo dentro da medida dele, de Deus. Bem, o servo Pedro chega então na casa dos irmãos que estavam reunidos para quê? Para oração. E os irmãos reunidos na oração, Pedro bate a porta e fala alguma coisa, a Bíblia não descreve, mas certamente pedindo para abrir, e uma menina, e aí uma pausa para as crianças e adolescentes. Veja, uma menina reconheceu a voz de Pedro. Essa menina foi então aos adultos, aos irmãos que estavam lá em oração, e disse: é o nosso irmão em Cristo, Pedro está aí. E eles disseram assim: mas não é possível, essa menina está fora de si, isso é impossível. Meus irmãos, não faltarão ações como se fossem vozes de desânimo, de desestímulo, para que você, que já é um servo de Deus, deixe de servir, ou pare de orar, cesse de buscar ao Senhor como vinha fazendo. Ou você, agora eu me dirijo de maneira muito particular a quem ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. É possível que venham vozes ou estímulos começando pelo seu interior, a sua razão, a sua mente, e também conselhos, expressões, pareceres dizendo: você vai ser crente, você vai aceitar Jesus, você vai começar a ter Bíblia, oração. Não faça isso. Mas aceitar Jesus e viver na presença de Deus é a melhor escolha que alguém pode fazer. Aqueles que já têm o Senhor como seu Salvador, que conhecem, que estão selados pelo Espírito Santo na obra dele, têm dentro de si uma determinação: eu não tenho para onde ir, a não ser continuar a servir ao Senhor. Pedro, voltando ao texto, continuou batendo, e os irmãos então decidiram: vamos lá. Abriram e começaram a se alegrar e a expressar a sua glorificação. E aí chega o texto que nós lemos, aquela alegria, que maravilha, certamente glorificaram, glória a Deus, abraçaram o seu irmão. Mas aí Pedro disse assim, acenou na verdade com a mão: vocês agora se calem um pouquinho, calma, o que vocês vão fazer? Vocês vão começar a anunciar, vocês vão divulgar para os demais. Divulgar o quê? Divulgar que a oração da igreja foi respondida. Divulgar que o Jesus que foi pregado na cruz, derramou sangue, ressuscitou, derramou do seu Espírito. Ele está vivo, ele está fazendo uma obra, proclamando a salvação. Vocês vão anunciar para todos. Nós encerramos esta palavra com dois apelos. Primeiro, você que ainda não havia aceitado Jesus, o faça agora. Daqui a pouco, em seguida, nós vamos cantar um louvor e eu te convido, feche os seus olhos e fale com Deus, estando sozinho ou com alguém, em casa, no trabalho, na rua. Fale com Deus e diga: Senhor Deus, eu aceito Jesus como meu Salvador, derrama sobre a minha vida do teu Espírito. Agora, você que já serve ao Senhor, pregue, anuncie, use os meios de comunicação, diga para todos, passe o link do YouTube da igreja e fale: hoje teve culto, amanhã tem mais, e depois. Se alguém precisar de oração, de assistência, recorra ao pastor da sua igreja, aos diáconos, obreiros, porque a posição da igreja nesta hora é anunciar. Anunciar acima de tudo: Jesus está às portas e vai voltar.
A oração da igreja, a oração no corpo, tem esses efeitos, esses resultados. Que o Senhor nos abençoe. Vamos agora cantar o louvor. Se ele se calarem, logo as pedras clamarão. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando virar na terra, no céu vai continuar. E nós que sabemos isso, meus amados, estamos chegando ao final deste culto e vamos agora orar. Aquele que puder, coloque-se de pé e nós vamos suplicar o favor de Deus pela sua vida, a sua família e, em ato contínuo, encerrar com a bênção apostólica. Vamos orar. Senhor Deus, nós oramos por todos aqueles que participam deste culto nesta hora. Que o Senhor volte o olhar de misericórdia e poder para as famílias, as pessoas que estão necessitadas de livramentos, da comunhão, da providência de Deus. Aquele que, cremos, já aceitou Jesus como Salvador. Onde está, quem sabe, famílias o teu Espírito tem alcançado. Dá a este, Senhor, a firmeza, a fé para a continuidade na caminhada. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus, dizendo que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam conosco e com toda a igreja, agora e para sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Estamos assim terminados e a todos desejamos a paz do Senhor Jesus.